Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou estar com vocês nesta aula de número 2. O objeto de conhecimento desta aula é partidos políticos e participação, o detalhamento, cidadania e participação política, educação e sociedade. Dito nosso objeto e nosso detalhamento, vamos iniciar a nossa aula. Vamos? Olha que paisagem bonita, né? O rio, a floresta, esta canoa cheia de peixes, de folhas comestíveis. Muito bonito esse espaço. Aqui é uma terra, eu me sinto em casa. Olha aqui, bandeira do meu país, Brasil. Eu me sinto aqui representado. Tudo isso tem um significado para mim. E acredito que para vocês também tem um significado de terra, de pertencimento, de estar próximo àquilo que você conhece, que te faz bem, porque você se sente em casa. Este é um espaço que não é um espaço urbano, mas, de qualquer forma, eu posso dizer que aqui eu também sou um cidadão. Aqui o meu país, que é um país democrático, garante não só a mim, mas como a todos vocês, direitos, e eu também, assim como vocês, temos também deveres para com a nossa terra. Mas não é um centro urbano, não tem edifícios, aqui não tem asfalto, não tem um carro para lá, outro carro para cá, é só uma canoa. Maravilha! Mas é a terra a qual eu pertenço. Eu sou cidadão deste espaço, deste país, deste estado. Então, é sobre isso que vamos falar, sobre ser cidadão, sobre se sentir cidadão e ter esses direitos respeitados de cidadania, porque ter cidadania, ser cidadão, exige aí uma participação, exige que eu esteja presente, não só no espaço, mas também como pessoa, e repetindo, como cidadão. E nós vamos ver o que é cidadania, ok? Vamos juntos conhecer estes conceitos um pouquinho, claro, para nós entendermos o que é estar numa terra que é nossa. Vamos lá. Cidadania e participação política, educação e sociedade. É sobre isto que estamos falando. Eu me sinto cidadão, eu tenho cidadania, tenho participação política, tenho educação e tenho sociedade. São muitos conceitos, muitas palavras, cada uma delas carregada com um significado próprio e que faz muito sentido, não só conceitualmente, não só teoricamente, mas faz muito sentido na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Por isso que é importante conhecermos os sentidos teóricos e os sentidos práticos de cada um desses termos. E vamos começar com cidadania. Leiam aqui comigo. Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Nós vivemos num país, como eu apontei lá para aquela bandeira verde e amarela, que é a bandeira do nosso país, que é o Brasil. Eu disse, o nosso país é um país democrático. E é verdade, nós vivemos num sistema de governo, num modo de governo que é democrático. Então, nele, nós temos a expressão concreta deste termo que é cidadania. O regime político nos permite isso. E, por sua vez, nós vamos cobrar deste mesmo regime este exercício da cidadania, que são o exercício pleno
de direitos civis, políticos e sociais. Vejam que estamos falando de direitos. Eu, você, cada um de nós, cada pessoa neste território amazônico, neste território brasileiro, tem direitos civis, direitos políticos e direitos sociais que o nosso regime democrático deve respeitar, porque cidadania é também a expressão da igualdade dos indivíduos perante a lei. Isto está em nossa Constituição Federal, que é o documento maior que rege o nosso país, que é a Constituição Federal de 1988. E lá diz: todos são iguais perante a lei, nós pertencemos a uma sociedade organizada. Ela é organizada politicamente, socialmente, economicamente. Ou seja, teoricamente falando, existe essa organização. Na prática, nós buscamos, às vezes até lutamos para que esta organização permaneça. Tudo isso, todo esse movimento de direitos, deveres, de lutas, de se sentir uma pessoa em uma terra, está dentro deste conceito que é cidadania. A cidadania, gente, ela instaura-se a partir de processos de lutas. Lembra que eu falei agora há pouco, que às vezes até de luta, para que a organização se mantenha? É isso mesmo. A cidadania ela se instaura a partir desses processos de lutas que culminaram na independência, isso há alguns séculos atrás, digamos, há uns 2 séculos atrás, quando esses movimentos de independência começaram pelo mundo, eles culminaram, primeiramente, na independência dos Estados Unidos da América do Norte e também na Revolução Francesa. Estes 2 eventos são muito importantes para que a cidadania se instaure em todo o mundo e também aqui no nosso país. São 2 eventos que romperam com o princípio da legitimidade. Vejam bem, até então, lá em 1800, final do século XVIII, final do século XIX, existiam aqueles regimes que eram baseados em súditos, em reis, onde as pessoas tinham que ser servis. E estes movimentos de independência romperam com a legitimidade desses regimes monárquicos e começaram a se estruturar a partir de quê? De direitos do cidadão, da pessoa que está naquele país com direitos civis, políticos e sociais. Desse momento em diante, quando esses movimentos eclodiram e culminaram com a independência dos Estados Unidos da América do Norte e também com a Revolução Francesa, todos os tipos de luta foram travados para que se ampliasse, que não ficasse somente nos Estados Unidos da América do Norte e na França, onde ocorreu a Revolução Francesa, mas que esse conceito se ampliasse por todo o mundo e para todas as pessoas, para que se entendesse, para que se atendesse também mulheres, crianças, minorias nacionais, étnicas, sexuais e etárias, ou seja, qualquer pessoa, independente da sua cor, da sua etnia, da sua religião, da sua idade, tem que ser respeitada dentro deste conceito de cidadania, dentro de um regime democrático. Ok? Tá claro isso? Então vamos continuar procurando entender o significado de cidadania e a participação política. Participação política? Olha aqui, esse movimento, pessoas se movimentando, cartazes, com certeza elas estão reivindicando alguma coisa. Então,
brigando no bom sentido, de forma organizada, em forma de um protesto, com cartazes que aqui de repente a gente não consegue ler direito o que está escrito, mas esse movimento de pessoas, esta reunião de uma comunidade, de uma sociedade, está caracterizando para nós que elas estão aqui, ó, lutando por alguma coisa, em busca de algo para um bem coletivo. Isso é muito importante, um bem coletivo. Não é aqui nessa imagem, eu vou deixar claro para vocês, que não é apenas para atender uma necessidade, um problema individual, de uma única só pessoa, mas de toda uma coletividade, de um grupo maior de pessoas, de toda uma sociedade que seja, ou até de um segmento específico, que pode ser grupo de mulheres, que pode ser grupo étnico específico, uma etnia específica, que está brigando por um direito para que seja atendido pelo Estado, pelo município, ou também um grupo etário, né? Pode ser jovens, estudantes, ou até idosos também, em busca de seus direitos. Mas o que eu quero dizer, e estou mostrando, querendo mostrar através dessa imagem, é a participação política. E essa participação política, ela vai mudar conforme os contextos históricos, sociais e políticos. Ou seja, de acordo com o tempo, vai haver uma mudança de como isso acontece. Mas, de modo geral, é uma forma organizada da sociedade buscar algo que atenda, mais uma vez, vou repetir e frisar, a coletividade. E isso, gente, é a expressão de participação política. Isso mesmo. Mas essa participação, ela se presta a inúmeras interpretações. Se considerarmos apenas as sociedades ocidentais, que são as sociedades às quais ou a qual nós pertencemos, em que se consolidaram os regimes democráticos, por si só, o conceito pode ser extremamente abrangente, ou seja, podem ser vistos de diversos e vários ângulos. A participação política, portanto, ela designa uma grande variedade de atividades. Não somente é aquela movimentação ou esta movimentação que vocês viram aqui na nossa imagem, como esse movimento de pessoas, mas também pode ser votar, se candidatar a algum cargo eletivo, apoiar um candidato ou agremiação política, contribuir financeiramente para um partido político, também participar de reuniões, manifestações e comícios públicos, proceder à discussão de assuntos políticos e etc. Aqui nessas imagens, vocês podem ver alguns exemplos de participação política que estão presentes no nosso dia a dia, que você, com certeza, certamente, também já, digamos assim, praticou alguns desses tipos de participação, como, por exemplo, ir a uma reunião onde se está discutindo um tema importante para a sociedade, para a comunidade, votar. Pronto, isso parece ser uma atividade que todo brasileiro brasileiro ou brasileira em idade legal exerce esse seu direito e, no nosso país, dever de votar. O documento de identidade, isso representa que você é um cidadão ou uma cidadã brasileira, né, legalizado, aí com seu documento de identidade ou seu título eleitoral. Isso significa que você é um cidadão participante de uma sociedade, aqui especificamente da sociedade brasileira. Portanto, participação política é um conceito que tem o seu vínculo fortemente ligado à conquista dos direitos de cidadania. Para
ter participação política, você tem que ser um cidadão. Estamos falando não somente do Brasil, mas nas sociedades democráticas do mundo ocidental. Em particular, a extensão dos direitos políticos aos cidadãos adultos ou em idade legal para determinados atos de cidadania, como falamos agora há pouco, votar, que tem uma idade específica, onde é facultativo, e noutra idade, noutra faixa etária, é obrigatório. Sob essa perspectiva de participação política, nós vamos trazer aqui o embasamento teórico de um estudioso no assunto, que é o italiano Giacomo Sani. Ele é citado por Norberto Bobbio em um dicionário de política deste mesmo filósofo, que é Bobbio. E Sani, ou seja, Giacomo Sani, ele define três níveis básicos de participação política. Vamos conhecer estes níveis? O primeiro nível de participação é o nível de presença. Para Giacomo Sani, o primeiro nível, presença, trata-se de forma menos intensa de participação, pois engloba comportamentos tipicamente passivos, como, por exemplo, a participação em reuniões ou meramente receptivos. Você vai lá, vê a reunião, assiste, só ouve e também vê as exposições e mensagens de propaganda política. Isso também é um nível de participação, que é o nível de presença, que é o primeiro nível determinado por Giacomo Sani. Trata-se de uma forma menos intensa de participação, pois engloba comportamento tipicamente passivo. Como já dissemos, participação de reuniões ou estar meramente receptivo, como a exposição a uma mensagem quando você vê e ouve uma propaganda política em qualquer época. Aí você está participando também. Tenha certeza que sim, de acordo com Giacomo Sani. Mas tem o segundo nível de participação. E qual é este nível básico de participação para este autor? O segundo nível é a ativação. Anotem aí no seu caderno, passem o traço, o marca-texto para o segundo nível, que é ativação. E este nível está relacionado com atividades voluntárias. Aquilo que você faz porque você quer. Voluntariamente, os indivíduos desenvolvem, dentro ou fora de uma organização política, esta participação, podendo abranger também a participação em campanhas eleitorais. Isso mesmo, quando você quer ir a uma campanha eleitoral, que você quer fazer propaganda para um determinado candidato, defender uma ideia, aí você está no segundo nível de participação política, com propaganda, militância partidária, além também de manifestações públicas. Quando você faz o cartaz para exigir um direito junto com um grupo de pessoas em uma coletividade ou até mesmo aí na sua comunidade, vocês vão em busca de um direito, vocês se reúnem, vocês vão em busca, isso é uma manifestação pública. E isso quer dizer que você está no segundo nível de participação política, de acordo com Giacomo Sani, que é o nível de ativação. Ok? Ficou claro? Primeiro nível, presença. Segundo nível, ativação. E tem o terceiro nível, segundo este mesmo autor. O terceiro nível é o nível de quê? De decisão. Olhem aqui, decisão. Anotem também, grifem, que é para vocês entenderem como funcionam estes
níveis, esta questão teórica desse autor ao tentar entender, ao tentar compreender como um cidadão ou cidadã, dentro de uma sociedade política democrática, pode participar politicamente. Sim, desde o primeiro nível, lá quando você apenas assiste uma propaganda política, ou no segundo nível, quando você já levanta uma bandeira, como se diz, quando você já luta por uma causa em prol da sua comunidade, você vai passando por níveis, até chegar ao terceiro nível, que é o nível de decisão. E o que é exatamente este nível? Trata-se de situação em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma decisão política. Neste nível, a pessoa ela está contribuindo diretamente ou indiretamente para uma decisão política, quando elege, por exemplo, um representante político. Por que que quando eu voto, eu elejo um representante, eu estou tomando um terceiro nível de participação política, que é a decisão? Porque eu delego poderes para aquele que eu votei, para aquele que nós elegemos. Nós entregamos na mão daquela pessoa que foi eleita pela comunidade através de uma eleição. Eu digo, olha, você pode pegar os nossos recursos financeiros, por exemplo, as nossas terras e administrar. Pela lei, eu, você, nós delegamos esses poderes àquelas às quais nós elegemos. Ou também quando nos candidatamos a um cargo governamental, seja ele legislativo ou executivo. Se, ao nos candidatarmos, formos eleitos, nós também estaremos no terceiro nível de participação política, de acordo com Giacomo Sani. Vocês perceberam, conseguiram entender como que esse politólogo, porque ele é um estudioso da política. Por isso que nós estamos dizendo aqui, o politólogo italiano Giacomo Sani define, determina, entende, compreende 3 níveis de participação política: a presença, a ativação e a decisão. Conseguiram entender como nós podemos participar? E mesmo que você não soubesse, agora já sabe que você participa dentro de um desses 3 níveis, ou até então nos 3 níveis, mas está participando politicamente dentro de uma sociedade democrática, porque você exerce sua cidadania sendo um cidadão ou uma cidadã, ok? Está muito claro? Mas a cidadania e a participação política também envolve outras esferas, como a educação e sociedade. Aqui, neste momento, nesta aula, nós estamos falando justamente disso, de educação e sociedade como exercício de cidadania dentro da nossa sociedade, ok? Então vamos lá, dentro da educação. No sentido técnico, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, todos passando por um processo educacional, está desenvolvendo continuamente suas faculdades físicas, intelectuais, morais. Você, agora que está aqui estudando, tentando compreender, refletindo sobre a questão da cidadania e participação política no âmbito da educação e da sociedade, está desenvolvendo todo este processo educacional a fim de quê?
de melhorar e de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. O conhecimento nos traz esta possibilidade de se integrar, de interagir dentro da nossa sociedade e dentro daquele grupo ao qual pertencemos. Olha que interessante e que importante fazer parte deste processo educacional para nos tornarmos um ser humano, um indivíduo integrado e participante a partir do conhecimento que nós recebemos aonde? Na escola. Educação e escola estão intimamente relacionados. E a escola tem um papel muito importante neste processo, que é socializar o conhecimento. Ou seja, não é para ficar fechado dentro de um prédio, dentro de uma sala. Não, é para ser socializado, para que todos tenham este acesso, assim como você está tendo este acesso através da mediação por tecnologia ao conhecimento. E nós temos o dever de atuar na formação moral dos nossos alunos e alunas. É essa soma de esforço que promove o pleno desenvolvimento do indivíduo como cidadão. Perceberam como tudo está relacionado? O simples ato de você estar estudando, que na verdade não é tão simples, ele faz com que você se torne um cidadão e exerça a cidadania enquanto direito. A escola se mantém como espaço predisposto à formação de cidadania. Isso já está muito claro. E ela, no caso a escola, é uma das instituições sociais responsável pela construção do nosso sentimento de pertencer a um meio social. Olha que interessante este sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esta cidade, a esta comunidade. A escola faz com que eu entenda e compreenda melhor, e a sociologia especificamente, eu sempre digo isso, amplia o seu olhar para perceber este sentimento de pertencimento. O ser humano, ele pode efetivar sua vida na coletividade e no pertencimento e também no público. Quando eu estou no lugar, quando eu estou com pessoas, na minha sociedade, na minha coletividade, eu me sinto pertencente àquele lugar. Não é verdade isso? Você já teve esse sentimento de estar presente, de se sentir útil e que o conhecimento escolar, aquele conhecimento que você traz do seu dia a dia, deu a você esta possibilidade? Não é verdade? Sentir-se pertencente ao lugar. A este lugar, eu me sinto pertencente. Sou amazônida. Nós somos amazônidas e percebemos agora, através desse breve olhar sociológico, que a cidadania e a participação política faz com que eu me sinta pertencente a este lugar, que é o Estado, que é o solo do meu país, da minha comunidade, do meu município. E estes conhecimentos e este sentimento eu posso obter também e principalmente a partir da educação e da sociedade. Então, é tão bom se sentir aqui, é tão bom conhecer, é tão bom saber. É isso que nós temos para o momento, mas nos vemos em outras aulas. Até a próxima!